Você já parou para pensar que seus hábitos matutinos podem estar afastando você de Deus sem que você perceba? Hoje, traremos uma revelação impactante sobre como 13 hábitos comuns de manhã podem desagradar a Deus, muitos dos quais seguimos sem mesmo notar. Este vídeo visa transformar sua vida espiritual em minutos. Você descobrirá que certas ações que parecem inofensivas podem de fato minar sua fé, enquanto pequenos ajustes em sua rotina podem resultar em bênçãos abundantes. Continue conosco até o final para aprender como adaptar sua vida aos princípios divinos e experimentar uma paz antes inimaginável. Certifique-se de se inscrever para não perder nossos conteúdos futuros. Imagine começar o dia em uma manhã serena, com os primeiros raios solares penetrando pela janela e iluminando tudo com uma luz dourada e promissora. Enquanto você está sentado na beira da cama, seus pensamentos ainda embaraçados pelo resíduo do sono, você se depara com uma decisão crucial que pode definir o resto do seu dia: reservar um momento para agradecer ou se lançar imediatamente nas demandas cotidianas. Neste momento, meu amigo, reside uma oportunidade divina que muitas vezes é esquecida. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor perdura para sempre. Salmo 107:1. Este versículo vai além de uma mera sugestão, servindo como um convite para reconhecermos a constante bondade de Deus em nosso cotidiano. Ignorar esse instante de gratidão não é simplesmente deixar de lado um hábito saudável. É falhar em reconhecer aquele que é a origem de toda bondade e misericórdia. Vamos então considerar o impacto da gratidão sob uma perspectiva psicológica. Pesquisas indicam que iniciar o dia com uma sensação de gratidão pode aumentar significativamente o bem-estar emocional, ativando áreas do cérebro ligadas ao prazer e à recompensa, similar à sensação de calor confortante que se espalha por nós em um dia frio. Pense em Jó, cuja vida foi completamente transformada, mas que ainda assim proclamou: "O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Da Jó 1:21. Mesmo no meio das cinzas da perda, Jó conseguiu encontrar motivos para ser grato, demonstrando não apenas resignação, mas uma profunda reverência pela soberania e provisão de Deus, mesmo veladas pelo mistério. Convido-o a uma prática simples, porém transformadora. Amanhã pela manhã, dedique um momento para sentar em silêncio e refletir sobre suas bênçãos, por menores que sejam. Agradeça pelo ar que respira, pela luz que vê, pelo alimento que consome. Aprecie cada novo amanhecer e veja como esse gesto simples pode não apenas melhorar seu dia, mas também transformar sua vida inteira. Para reflexão, pense sobre quando foi a última vez que você parou para agradecer por algo que parece pequeno ou habitual. Como isso afetou seu dia? Convidamos você a compartilhar suas experiências nos comentários. Ao despertar pela manhã e abrir os olhos, você se depara com uma escolha crucial: acolher o dia com gratidão ou iniciar com queixas. Façam tudo sem reclamar ou discutir, orienta Filipenses 2:14. Um versículo que transcende a simples busca por harmonia, propondo um princípio para cultivar paz interior e aliviar o peso da negatividade. Suas primeiras palavras ou pensamentos podem definir seu estado de espírito e influenciar como você interage com outros. Estudos psicológicos confirmam que iniciar o dia com uma postura negativa pode afetar adversamente não só o seu humor, mas também sua saúde mental e produtividade. Imagine que cada manhã seja uma oportunidade de reconhecer novas possibilidades, em vez de se lamentar. Esse ato de decisão pode mudar radicalmente sua experiência diária, elevando sua percepção da vida e fortalecendo seus relacionamentos. Mesmo Jesus, diante de seu maior desafio, optou por se submeter à vontade do Pai sem queixas, evidenciando uma fé sólida no plano divino, mesmo diante do sofrimento iminente. Assim,
Ao começarmos cada novo dia, devemos fazer a escolha deliberada de abandonar as reclamações e receber cada dia com um coração aberto e agradecido. Reflita sobre como seu dia poderia mudar se você iniciasse cada manhã com uma afirmação positiva em vez de uma queixa. Como esse hábito influenciaria suas interações com outras pessoas? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Desconsiderar as pequenas alegrias cotidianas é negligenciar as bênçãos sutis que Deus distribui em nosso caminho diário. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Nos encoraja a manter uma atitude de gratidão constante, valorizando cada momento, mesmo os mais simples. Ignorar pequenos prazeres, como sentir o calor do sol na pele ou ver o sorriso de uma criança, é fechar os olhos para as manifestações cotidianas do amor de Deus. Esses instantes, por menores que sejam, são essenciais para nossa saúde emocional e espiritual, uma vez que estudos psicológicos ligam a gratidão a uma maior felicidade e satisfação com a vida. Imagine iniciar cada dia notando e valorizando essas pequenas graças. Como isso poderia transformar sua vivência? Jesus também valorizava e destacava pequenos gestos e encontros, demonstrando que o divino frequentemente se manifesta no simples e no humilde. Por isso, te desafio a não apenas observar essas pequenas alegrias, mas a reconhecê-las como os presentes divinos que realmente são. Ao adotar essa prática, reforçamos nossa resiliência espiritual e descobrimos alegrias mesmo nas pressões do cotidiano. Reflita sobre uma pequena felicidade que você tenha vivenciado recentemente. Como o reconhecimento e a valorização desses instantes podem alterar sua perspectiva sobre a vida? Convidamos você a compartilhar suas experiências nos comentários. Ignorar as necessidades alheias não só contraria o mandamento de amar o próximo, como também obscurece a luz da compaixão que deveria orientar nossos passos diários. Carreguem os fardos uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Este versículo não é uma mera sugestão, é um chamado explícito à ação, um mandamento para ajudarmos aqueles em necessidade. Passar indiferente por alguém em sofrimento, seja na rua, no trabalho ou em nossas próprias casas, é negar um dos princípios mais essenciais do Evangelho. Essa indiferença pode endurecer nossos corações e nos desviar do caminho delineado por Deus, conduzindo à insensibilidade e ao isolamento emocional. Pense na parábola do bom samaritano, um homem que, ao contrário de outros que passaram ao largo, não ignorou a vítima à beira da estrada. Ele não apenas parou, mas cuidou das feridas do desconhecido e garantiu sua recuperação. Jesus usou essa história para demonstrar o verdadeiro significado do amor ao próximo. Lucas 10:30-37. Nossas vidas são repletas de momentos samaritanos, reais oportunidades de estendermos a mão. Cada ato de ajuda é uma confirmação de nossa fé e um teste ao amor de Cristo que habita em nós. Tais atos de bondade ressoam por toda a eternidade, iluminando não só aqueles que recebem ajuda, mas também nossas próprias almas. Portanto, ao iniciarmos cada dia, comprometamo-nos a não ignorar aqueles que precisam. Estejamos prontos para oferecer auxílio, conscientes de que cada gesto de carinho é um espelho do amor de Deus por nós. Reflita sobre a última vez que você teve a chance de ajudar alguém e o que você fez. Como essa ação impactou sua vida? Compartilhe suas histórias e reflexões nos comentários. Adiar nossos compromissos ou momentos de oração é contrariar o ensinamento de Provérbios 13:4, que diz: "O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes será plenamente satisfeita." Quando postergamos essas responsabilidades, não somente desvalorizamos nosso tempo e o dos outros, mas também deixamos de desenvolver a disciplina que fortalece nossa fé e diminui nosso estresse e ansiedade.
Imagine-se como um agricultor que hesita em semear. Com o passar dos dias, as sementes ficam no saco e nunca alcançam o solo fértil, resultando em uma colheita perdida, não por escassez de recursos, mas por inação. Cada instante de procrastinação representa um terreno fértil desperdiçado onde algo valioso poderia ter sido cultivado. Esse hábito pode ser particularmente nocivo para a nossa vida espiritual. O momento de oração é uma chance de se alinhar com Deus, de entregar nossas preocupações e receber sua paz, conforme nos aconselha 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele se importa com vocês. Ignorar esses momentos é negligenciar o cuidado que Deus está disposto a oferecer. Portanto, que possamos iniciar cada dia não com a hesitação da procrastinação, mas com a determinação de agir. Vejamos cada compromisso e cada instante de oração não como um fardo, mas como uma valiosa oportunidade para crescimento e comunhão com o Criador. Reflita sobre como a procrastinação tem afetado sua vida espiritual e diária. Que ajustes você pode fazer para superar esse hábito e viver de maneira mais diligente e intencional? Convidamos você a compartilhar suas reflexões nos comentários. Difamar os outros é um veneno que se espalha rapidamente, deteriorando relacionamentos e contaminando ambientes, conforme advertido em Efésios 4:29. Que nenhuma palavra maldosa saia de sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que traga graça para os que ouvem. Iniciar o dia propagando fofocas ou críticas não só corrompe nosso próprio coração, mas também desvaloriza aqueles ao nosso redor. Imagine um amanhecer onde, ao invés de oferecer palavras de encorajamento, você opta por disseminar comentários nocivos. Cada palavra negativa é como uma pedra atirada em um lago sereno. As ondas se alastram, afetando todos por perto. Tal atitude não apenas aliena os outros, mas também revela um descompasso significativo com o propósito divino destinado a nossas palavras e ações. Jesus nos chamou para sermos a luz do mundo, refletindo verdade e amor em nosso falar e agir. Quando falamos mal dos outros, renunciamos a esse chamado e alimentamos a escuridão, ao invés de eliminá-la. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Tiago 3:10. Portanto, devemos nos esforçar para que nossas palavras sejam instrumentos de bênção, não de maldição. Decidamos começar cada dia utilizando nossa fala para construir, não para destruir, conscientes de que cada palavra tem o poder de moldar realidades e transformar corações. Reflita sobre o impacto que suas palavras têm no ambiente ao seu redor. Você tem utilizado sua fala para construir ou para destruir? Pense em maneiras de ajustar seus hábitos de comunicação para refletir mais claramente o amor de Cristo. Compartilhe suas ideias e compromissos nos comentários. A falta de paciência nas interações matinais pode comprometer a harmonia e o amor que deveriam prevalecer em nossos lares, como ensina 1 Coríntios 13:4. O amor é paciente, é bondoso. Permitir que a impaciência governe nossos momentos em família não só contraria esse mandamento, como também semeia discórdia e desconforto no nosso ambiente mais íntimo. Imagine um dia comum, onde as pressões do tempo e responsabilidades diárias sobrecarregam cada membro da família. Nesse contexto, palavras ásperas ou respostas apressadas podem machucar profundamente aqueles que amamos. São nestes momentos que a virtude da paciência se faz mais necessária e, paradoxalmente, mais desafiadora. Do ponto de vista psicológico, a impaciência não só provoca tensão imediata, mas também pode gerar cicatrizes duradouras nos relacionamentos, afetando especialmente as mentes jovens e impressionáveis das crianças.
cada instante de impaciência funciona como uma lixa, desgastando gradualmente os vínculos de confiança e segurança que sustentam a vida familiar. Assim, é essencial que cada pai, irmão ou outro parente se lembre de respirar fundo nas manhãs tumultuadas, em busca da paciência que vem de Deus. Vejamos cada interação como uma chance de demonstrar o amor que sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera, conforme 1 Coríntios 13:7. Reflita sobre como a paciência, ou a falta dela, tem influenciado suas relações familiares. Existe algum episódio recente em que a paciência poderia ter transformado um conflito em um momento de aprendizado? Compartilhe sua experiência e considere como você pode fomentar mais paciência em suas interações cotidianas com sua família. Deixe seu comentário abaixo. Além disso, negligenciar a saúde física é desconsiderar um mandato divino, pois conforme 1 Coríntios 6, 19 e 20 nos lembra, nosso corpo é um templo do Espírito Santo que reside em nós, e não pertencemos a nós mesmos. Fomos comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seus corpos. Esse descuido vai além de uma falta de respeito por nós mesmos. É um desrespeito ao propósito de Deus em nossas vidas. Psicologicamente, negligenciar o cuidado com nossos corpos pode resultar em baixa autoestima e diminuição da energia diária, comprometendo nossa capacidade de aproveitar plenamente a vida que Deus nos concedeu. Considere que cada manhã oferece uma nova chance de honrar Deus com seu corpo. Cada escolha, desde a alimentação até o exercício físico, transcende um simples autocuidado, transformando-se em um ato de adoração. Descuidar dessa responsabilidade pode reduzir nossa eficácia em servir para os outros e obstruir a plena experiência da alegria e do vigor que Deus deseja para nós. As Escrituras nos convocam a utilizar nossos corpos para a glória de Deus, seja no trabalho, no ministério ou no descanso. Falhar em cuidar da nossa saúde restringe nossa capacidade de atender a esse chamado com toda a nossa energia e habilidades. Assim, encaremos cada dia como uma oportunidade para renovar nosso compromisso de cuidar do corpo que Deus nos confiou, optando por alimentos nutritivos, dedicando tempo ao exercício físico e garantindo um descanso adequado. Cada ação pode ser uma manifestação de gratidão pela vida que recebemos. Reflita sobre como você tem cuidado do seu corpo como um templo do Espírito Santo. Existem mudanças que você poderia implementar em sua rotina para melhor honrar esse dom divino? Compartilhe suas reflexões e compromissos nos comentários. Encher sua mente com notícias negativas ao despertar pode cultivar um estado persistente de medo e ansiedade, contradizendo a exortação de Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver alguma virtude e se houver algo de louvável, nisso pensai. Ao saturar os primeiros momentos do dia com as turbulências do mundo, permitimos que a inquietação domine nossos corações e mentes, dificultando nossa habilidade de viver em conformidade com a paz que Cristo nos oferece. Imagine iniciar cada dia não com relatos de calamidades e desespero, mas com palavras de esperança e afirmações de fé. Cada manhã, ao escolhermos o que ocupa nossas mentes, estamos essencialmente definindo a direção para nosso espírito e as emoções que influenciarão nosso dia. Lembre-se que um coração contente é um excelente remédio, conforme Provérbios 17:22, mas um espírito desanimado pode enfraquecer profundamente nosso ser. Ao optarmos conscientemente por nos distanciar do bombardeio de notícias negativas e concentrar nossa atenção em conteúdos que edificam e restauram, não estamos apenas cuidando da nossa saúde mental, mas também honrando um princípio bíblico
que nos direciona à vida plena que Deus planejou para nós. Encorajo todos a reconsiderarem como e com o que iniciam seus dias. Façamos escolhas que espelhem nossa fé e valores, escolhas que nos preparem para enfrentar os desafios do dia com uma mente serena e um coração reforçado pela verdade do Evangelho. Reflita sobre como o consumo de notícias afeta seu ânimo matinal e suas interações diárias. Quais medidas você pode adotar para assegurar que sua mente seja alimentada com o que é verdadeiro, nobre e digno de elogio? Compartilhe suas estratégias e pensamentos nos comentários. Negligenciar momentos matinais com a família pode gradualmente deteriorar as bases sobre as quais nossos lares são construídos. Efésios 6:4 nos aconselha: Pais, não irritem seus filhos, mas criem-nos na disciplina e na instrução do Senhor. Isso vai além de simples orientação e disciplina. Envolve também a dedicação contínua de nosso tempo e atenção, elementos essenciais para fortalecer os vínculos familiares e promover o bem-estar emocional e espiritual de nossos queridos. Imagine uma manhã onde, em vez de correria e despedidas apressadas, haja um espaço dedicado para diálogos, para ouvir e ser ouvido, para compartilhar preocupações e alegrias. Cada um desses instantes é uma semente que, cultivada no jardim das relações familiares, eventualmente florescerá em confiança e intimidade. A Bíblia nos fornece numerosos exemplos de famílias que, apesar de suas imperfeições, encontraram força nos laços forjados através da presença e do compartilhamento. Ao descuidar desses momentos preciosos, corremos o risco de aprofundar o fosso de isolamento e mal-entendidos que frequentemente infiltram-se nas relações modernas. Assim, estabeleçamos a presença como um pilar em nossa vida familiar. Não permitamos que as exigências e distrações do mundo subtraiam os valiosos inícios de manhã com aqueles que Deus nos encarregou de amar e orientar. Que cada amanhecer traga a chance de edificar um legado de amor, presença e direção divina em nosso lar. Reflita sobre o impacto que dedicar mais tempo à sua família nas manhãs poderia ter. Como você poderia modificar sua rotina para dar prioridade a esses momentos valiosos? Compartilhe suas ideias e compromissos nos comentários. A avareza, caracterizada por um coração fechado às necessidades alheias, se opõe diretamente à generosidade que Deus nos incentiva a praticar, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Alguns, por desejarem ardorosamente o dinheiro, se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6:10. Este aviso não somente sublinha os perigos espirituais da ganância, mas também nos recorda de como a generosidade pode libertar nossas almas e conectar-nos verdadeiramente com a comunidade e com Deus. Imagine uma existência onde cada oportunidade de doar é vista como um encargo e não como uma bênção. Essa visão não só priva aqueles que necessitam de assistência, mas também o próprio avarento da alegria que acompanha o ato de dar generosamente. O ato de doar torna-se então um meio de bênçãos recíprocas, enriquecendo tanto o doador quanto o receptor. Jesus nos ensinou que é mais abençoado dar do que receber, Atos 20:35. E essa verdade ecoa não apenas nas Escrituras, mas no âmago de nossa experiência humana. A generosidade quebra as correntes do egoísmo e semeia as bases para uma comunidade mais amorosa e solidária. Portanto, vamos avaliar nossos corações e nossos comportamentos. Que a avareza não encontre terreno fértil em nossas vidas, mas que cada dia represente uma oportunidade para abrir nossas mãos e corações para doar generosamente, refletindo o amor e a provisão de Deus por nós. Reflita sobre como a avareza pode estar limitando sua capacidade de experimentar alegria e comunhão. Quais áreas de sua vida permitem maior generosidade?
Compartilhe uma ocasião em que a generosidade lhe trouxe uma alegria inesperada nos comentários. Permitir que o desânimo prevaleça em suas manhãs é seguir na direção oposta ao encorajamento encontrado em Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Quando o desânimo toma conta de nós logo, nas primeiras horas do dia, ele pode eclipsar a luz da esperança que Deus semeou em cada um de nós, levando potencialmente a um estado de depressão prolongado. Imagine iniciar seu dia sob uma pesada cortina de desânimo, obscurecendo seu coração e mente. Esse manto sombrio ofusca a visão das bênçãos e oportunidades que cada novo dia oferece. Psicologicamente, entendemos que esse estado pode reforçar ciclos de pensamento negativos, impactando negativamente nossa saúde mental e emocional, e limitando nossa habilidade de perceber e agarrar as oportunidades que Deus nos apresenta. As Escrituras apresentam uma alternativa: a perseverança diante das adversidades, uma resiliência fundada na fé. A cada manhã, somos confrontados com a escolha de adotar essa perseverança, de rejeitar o desânimo e abraçar a esperança que se fundamenta não nas circunstâncias, mas na certeza do amor eterno e imutável de Deus. Portanto, que possamos acordar todos os dias com o compromisso de combater o desânimo, nos agarrarmos à esperança como uma âncora para a alma, firme e segura, permitindo-nos ser inspirados pela presença constante de Deus em nossas vidas, prometendo força e renovação contínua. Reflita sobre como você pode ativamente lutar contra o desânimo no seu cotidiano. Quais práticas ou pensamentos podem ajudá-lo a focar na esperança que Deus oferece? Compartilhe suas estratégias ou um relato de como superou o desânimo através da fé nos comentários. Não planejar adequadamente o dia é menosprezar o valioso dom do tempo que Deus nos concedeu. Efésios 5:15-16 nos adverte: portanto, tenham cuidado com o modo como vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando cada oportunidade, pois os dias são maus. Quando falhamos em organizar nosso dia, frequentemente perdemos oportunidades que Deus coloca em nosso caminho para crescimento, serviço e testemunho. Imagine-se como um construtor responsável por erguer uma casa sem um plano definido. Os materiais ficam espalhados e o trabalho se torna caótico e ineficaz. Da mesma forma, sem um planejamento adequado, nossas atividades podem se tornar caóticas e nossa capacidade de cumprir efetivamente as tarefas designadas fica comprometida. A ausência de planejamento não só resulta em um dia improdutivo, mas também alimenta estresse e ansiedade, já que frequentemente nos vemos reagindo às circunstâncias ao invés de agir de maneira proativa. Isso não reflete a vida abundante prometida por Cristo. Ele deseja que vivamos de forma proposital e intencional, aproveitando ao máximo o tempo que nos foi concedido. Assim, que cada dia comece com um momento de reflexão e planejamento. Busquemos a sabedoria divina para estabelecer nossas prioridades diárias e a força necessária para realizar cada atividade. Que nosso planejamento não seja meramente organizacional, mas uma verdadeira expressão de nossa fé e um ato de obediência ao chamado divino para viver com sabedoria e propósito. Reflita sobre como um planejamento mais deliberado poderia transformar seu dia e aumentar sua eficácia em servir a Deus e os outros. Quais ajustes você pode fazer para garantir que cada dia seja vivido plenamente de acordo com a vontade de Deus? Compartilhe suas ideias e compromissos nos comentários. Relacionamentos superficiais estão em desacordo direto com o mandamento de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 15:12.
Ao optarmos pela superficialidade em vez de profundidade em nossos relacionamentos, negamos não apenas o mandamento de Cristo, mas também a possibilidade de experimentar e compartilhar o amor que ele exemplificou. Considere uma árvore com raízes rasas e frágeis. Ela pode parecer robusta à primeira vista, mas falta-lhe a fundação sólida necessária para enfrentar tempestades. Da mesma forma, relacionamentos superficiais podem parecer adequados em tempos tranquilos, mas falham em prover apoio e conforto quando mais necessário. Esta superficialidade pode resultar em solidão e isolamento, barrando-nos da verdadeira comunhão que reflete o relacionamento íntimo e transformador que Deus deseja ter conosco. Além disso, psicologicamente, investir em relacionamentos profundos está diretamente conectado ao nosso bem-estar emocional e espiritual. Pesquisas indicam que relações significativas fortalecem nossa resiliência ao estresse e melhoram nossa saúde geral. Assim, consideremos cada interação como uma chance divina para semear amor profundo e duradouro. Não nos acomodemos com a superficialidade frequentemente apresentada pelo mundo, mas procuremos desenvolver relacionamentos que espelhem o amor incondicional de Cristo, que nos conhece e nos ama profundamente. Reflita: como você pode aprofundar seus relacionamentos para realmente refletir o amor de Cristo? Existe algum relacionamento em sua vida que necessita de mais atenção e cuidado para se desenvolver em profundidade e significado? Compartilhe suas reflexões e planos nos comentários. Descurar das disciplinas espirituais, como meditação, oração e estudo bíblico, é ignorar diretamente o apelo em 2 Pedro 1:5-7, que nos incentiva a enriquecer nossa fé com virtude, virtude com conhecimento, conhecimento com autocontrole, autocontrole com perseverança e perseverança com piedade. A falta de prática regular dessas disciplinas pode estagnar nossa fé e enfraquecer nossa conexão com Deus. Imagine uma planta que nunca é regada ou exposta ao sol. Eventualmente, ela definha e morre. Analogamente, nossa vida espiritual necessita de nutrição constante por meio de práticas que nos conectam com Deus e fortalecem nossa fé. Psicologicamente, o engajamento regular em práticas espirituais não apenas fortalece nossa resiliência emocional, mas também melhora nossa visão de vida, capacitando-nos a enfrentar adversidades com esperança e coragem. Cada dia que negligenciamos essas práticas é uma escolha para nos distanciarmos da fonte de nossa força e esperança, o que afeta não apenas nosso bem-estar espiritual, mas todas as áreas da nossa vida, já que a fé tem um impacto significativo em nossa saúde mental e emocional. Portanto, que cada um de nós reconheça a importância vital de manter uma rotina de disciplinas espirituais, não como um dever, mas como um privilégio que nos permite viver plenamente na presença de Deus e crescer em conformidade com sua vontade. Reflita sobre como a regularidade de suas práticas espirituais tem influenciado sua vida diária e sua capacidade de enfrentar desafios. Existem aspectos de sua disciplina espiritual que precisam ser revitalizados ou fortalecidos. Compartilhe suas experiências e compromissos para melhorar sua vida espiritual nos comentários. Não utilizar os dons e recursos que Deus nos concedeu é falhar em atender às expectativas divinas, conforme revelado na parábola dos talentos em Mateus 25, 14 e 30. Esta parábola transcende uma simples narrativa. Ela serve como uma exortação para agirmos com responsabilidade e intencionalidade. Não aproveitar nossos talentos e recursos não apenas desonra a Deus, mas também nos impede de alcançar nosso potencial completo e de contribuir significativamente para a comunidade e para o reino de Deus. Pense em cada talento e recurso que você possui
como uma ferramenta divinamente concedida, destinada a construir, criar e fomentar o bem, tanto em sua vida quanto na dos outros. Quando deixamos de utilizar essas ferramentas, o mundo perde um pouco de sua luz. As contribuições que poderiam ter sido feitas ficam ocultas e os propósitos que poderiam ter sido alcançados não se realizam. Psicologicamente, ativar e empregar nossos talentos não apenas melhora nossa autoestima, mas também fomenta um profundo senso de realização e propósito. Essa prática não beneficia somente a nós mesmos. Ela também enriquece aqueles ao nosso redor, refletindo o amor e a generosidade de Deus através de nossas ações. Portanto, consideremos nossos talentos e recursos não meramente como posses ou habilidades, mas como dons preciosos confiados a nós por Deus. Encaremos cada dia como uma chance de empregar esses dons para glorificar Deus e servir aos outros, realizando assim o propósito divino para nossas vidas. Para reflexão, quais talentos ou recursos você tem deixado de lado? Como você pode começar a utilizá-los de uma forma que honre a Deus e contribua para o bem-estar de sua comunidade? Compartilhe suas ideias ou planos de ação nos comentários. Se você achou isso útil, inscreva-se, curta e aguarde o próximo vídeo.